Olá, boa tarde. Segunda-feira, 22 de abril, o Senado agora está começando. Você estava acompanhando a sessão especial do Senado em homenagem à Embrapa. Ela continua sendo transmitida pela página da TV Senado na internet e, se você está em Brasília, por um dos nossos canais da multiprogramação. Os 40 anos da empresa brasileira de pesquisa agropecuária foram comemorados nessa sessão especial. Os senadores destacaram a importância da empresa para a produtividade no campo. Vinculada ao Ministério da Agricultura, a Embrapa tem por missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura. No plano internacional, a empresa conta hoje com 78 acordos bilaterais firmados com 56 países e 89 instituições estrangeiras, com foco na pesquisa agrícola, parceria e transferência de tecnologia. Na sessão especial, a senadora Ana Amélia destacou o papel da empresa no avanço da área plantada no país e, sobretudo, no total da produção. Segundo ela, o país deve muito à Embrapa, que tem evitado prejuízos maiores diante dos problemas que o setor agropecuário tem enfrentado. Não fossem o empenho e o investimento em pesquisa e desenvolvimento, mediados especialmente pela Embrapa, grande responsável pelos elevadíssimos índices de produtividade no campo brasileiro, a nossa balança comercial estaria registrando perdas maiores que as observadas neste ano. O senador Rubem Figueiró recordou que o nascimento da Embrapa foi marcado por crises no Brasil e no mundo, e como ela superou as adversidades, tornando-se referência mundial. As crises não arrefeceram o ímpeto de quem tinha os olhos voltados para o futuro. Daqueles pioneiros que tinham a clareza de que era possível desenvolver no Brasil uma agricultura tropicalizada, de caráter sui generis, descartando inclusive o sistema de produção importada das regiões temperadas. Os senadores ainda aguardam uma definição sobre as propostas de emenda à Constituição que instituem novos tribunais regionais no país. As PECs estão na pauta do plenário, que também traz uma medida provisória do Plano Brasil Maior do governo federal. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória 594. O texto amplia em 85 bilhões de reais o Programa de Sustentação do Investimento, uma linha do BNDES para estimular o crescimento econômico e a exportação. Também está na ordem do dia uma proposta de emenda à Constituição que elimina a cobrança de impostos sobre os medicamentos. Hoje, a carga tributária dos remédios supera os 30%. Os senadores podem votar ainda a criação de novos tribunais regionais federais no Amazonas, Paraná, Ceará e Bahia. O tema é polêmico. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, criticou o gigantismo do Poder Judiciário. E outra PEC já aprovada pelo Congresso, que cria mais 4 TRFs no país, ainda aguarda promulgação. No Senado, existem 5 propostas que propõem a redução da maioridade penal. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Brasil tem hoje cerca de 20 mil adolescentes em unidades de internação e delegacias especializadas. São jovens que, antes de completar 18 anos, se envolveram em crimes como roubos, tráfico de drogas, estupros e até assassinatos. A maioridade penal varia ao redor do mundo. Nas 10 maiores economias do planeta, os Estados Unidos são os mais rigorosos. Em alguns casos, crianças de 6 anos podem ser punidas criminalmente. China, Japão, Alemanha, Itália e Rússia têm maioridade aos 14 anos. França, aos 13. Os brasileiros só podem ser condenados penalmente a partir dos 18 anos. Na Inglaterra, aos 10 e na Índia, aos 7 anos. Um crime em São Paulo reacendeu a polêmica. O jovem Vitor Hugo Deppmann foi assassinado por outro menor de idade. O autor do disparo completou 18 anos apenas 3 dias depois do crime. Pelo Código Penal, um adulto condenado por homicídio pode pegar até 30 anos de prisão. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a medida socioeducativa é de no máximo 3 anos. Ou se faz uma redução da maioridade para 14, 16 anos,
ou então se aumenta a pena de 3 anos para a pena normalmente condicionada na tipificação penal. Esse promotor critica a mudança. Para ele, a redução da maioridade penal não vai diminuir a criminalidade. O aperfeiçoamento das medidas socioeducativas, sim, podem contribuir para que haja mudança na vida do adolescente e ele passe a respeitar o patrimônio, a vida e a integridade dos outros. O Senado analisa 5 propostas de emenda à Constituição que reduzem a maioridade. A mais adiantada está pronta para ir ao plenário. Ela permite a condenação penal a partir dos 16 anos. A mais severa é do senador Magno Malta. Adolescentes de 13 anos responderiam como adultos nos casos de crime hediondo. O crime não trata com faixa etária. A minha proposta é a seguinte: todo ser humano que cometer crime com natureza hedionda no país, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. Criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto. A diferença básica é que um é tratado como adulto, numa prisão como adulta, o outro num centro de atenção para menores. Outras 3 PECs tramitam em conjunto na Comissão de Constituição e Justiça. Uma delas prevê que jovens de 15 anos podem ser punidos pelos crimes de roubo seguido de morte e homicídio doloso, quando há intenção de matar. Outra proposta reduz em todos os casos a maioridade de 18 para 16 anos. Nós entendemos que temos que fazer o quê? É reduzir a maioridade. Aos 16 anos, o jovem passaria o quê? A responder pelos crimes, a responder por todas as ações do seu dia a dia, passaria a ter o voto obrigatório e não facultativo, e ele teria direito também de tirar a carteira, de montar o seu negócio, de montar a sua empresa e até de casar. Eu acho que esse não é o caminho para acabar com a violência no país. Não é você garantindo que um jovem de 16 anos cumprirá da mesma forma a pena que um de 18, de 20, 30, 50 anos de idade, que vai fazer com que diminua o nível de criminalidade. O líder do PSDB sugere uma proposta intermediária para os crimes hediondos. Eu acho que a regra dos 18 anos deve ser mantida, mas em alguns casos, o juiz da vara da infância e da juventude pode, mediante um processo de apuração da personalidade do jovem, dos seus antecedentes, sabe, se ele praticou crimes hediondos, crimes com uso de violência. Nesses casos, depois de apuradas essas circunstâncias, o juiz pode determinar a desconsideração da minoridade e aplicar a lei penal já a partir de 16 anos. Rádio, TV, agência de notícias e jornal impresso. Os veículos de comunicação do Senado têm agora regras comuns de procedimentos. O manual de comunicação, que também abrange as áreas de relações públicas e marketing, estará disponível para o cidadão. Procedimentos de cobertura da atividade legislativa, vocabulário político, normas de conduta ética, regras de redação e estilo. Tudo isso está no manual de comunicação do Senado, que foi escrito por uma comissão de 7 servidores, com sugestões de todos os veículos da casa. A importância desse manual é tentar tirar o melhor proveito da estrutura que a gente tem hoje para divulgar as ações do parlamento e dos parlamentares e, naturalmente, quem acaba sendo beneficiado, numa última instância, é o público, que é a nossa razão de existência mesmo. Nesta sexta-feira, os funcionários da Secretaria de Comunicação do Senado se reuniram para conhecer as regras do manual, que agora vão ser colocadas em prática no jornalismo e nas relações públicas da casa. O foco do trabalho é melhorar a qualidade da informação sobre a atividade legislativa que chega aos cidadãos. Em maio, o manual estará disponível na internet. De acordo com o diretor da Secretaria de Comunicação, o texto vai ser referência para outras casas legislativas. Ele vai sempre servir de elementos para estudos, elementos para adaptar novas linguagens. Então, a gente está dando, antes de tudo, uma contribuição à sociedade brasileira. Referência não só para outras TVs legislativas que hoje estão surgindo em todo o Brasil, mas também é uma fonte de consultas para a academia. O manual também vai facilitar o trabalho do Ombudsman do Senado, um observador crítico da informação produzida na casa. Que o telespectador, o ouvinte, o leitor podem esperar dos veículos da SEX a partir de agora? Principalmente informação com mais qualidade, de uma forma mais compreensível, mais efetiva. Os resultados?
o cidadão pode observar e cobrar dos veículos de comunicação do Senado. O que nós estamos querendo é mostrar ao público o que é feito aqui. E é um aspecto interessante. Talvez o jornalismo institucional feito pelo Senado seja, inclusive, mais objetivo do que muitos órgãos, até da imprensa privada, porque nós, por uma questão que faz parte mesmo do nosso trabalho, nós cobrimos tanto o governo quanto a oposição. Nós procuramos ter sempre um equilíbrio. O Senado agora termina aqui. Veja seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.